Olá, estudantes do Paraná! Hoje teremos mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e teremos a 31ª aula de ensino religioso. Antes de começar a aula, não esqueçam de registrar a vossa presença no Google Classroom, na plataforma lá, e entregar as atividades na escola no dia da merenda. E não esqueçam, quem está assistindo pelo YouTube, façam as atividades que estão dentro desta aula. Introdução. Nesta aula, estudaremos o que é uma filosofia de vida secular. De que forma as pessoas sem crenças, dogmas ou religiões valorizam a conduta humana em seu dia a dia. Então vamos falar um pouco das pessoas que não acreditam em Deus e as pessoas que não têm uma religião definida. Filosofia de vida secular. Objetivo desta aula: demonstrar como as pessoas vivenciam uma filosofia de vida sem precisar ter uma religião definida ou seguir uma crença. Quais os princípios e valores existentes numa filosofia de vida secular? Existem valores dentro dessa filosofia de vida sem ter uma religiosidade? Vamos ver. Humanismo secular. Humanismo secular é uma postura filosófica que abraça a razão humana, a ética, a justiça social, o naturalismo, rejeita dogmas religiosos e transcendentes. O que seria esse transcendente? Seria a ideia de você acreditar em seres superiores, em seres além, em seres divinos. Então, é a ideia de que a vida secular é uma questão de racionalidade científica e não religiosa. Tá? O que é o humanismo? É a filosofia moral que coloca os humanos como os principais, numa escala de importância, no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem maior importância à dignidade e à capacidade racional humana. Então vai se voltar uma questão científica, uma questão religiosa e uma questão ética. Tá? O que é naturalismo? Doutrina que nega a existência de seres divinos e espirituais. Acreditam em forças e fenômenos da própria natureza. Então vai acreditar nas forças da natureza, nos fenômenos da chuva, do trovão, da tempestade, do terremoto. Então esses são fenômenos naturais. E o que é um dogma? É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa ou filosofia, apresentando como centro e indiscutível. Certo e indiscutível. Os dogmas proclamados pela Igreja Católica devem ser aceitos como verdades reveladas por Deus através da Bíblia. Um exemplo é a Santa Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma verdade indiscutível, É uma verdade que as pessoas têm que acreditar e pronto. Seria uma verdade única, Uma verdade absoluta. Tá? E o que é sobrenatural ou transcendente? O que é natural, o que não é natural, fora do comum. O que está além, aquilo que excede os limites normais, que é considerado superior ou sublime. Podemos dizer que o transcendente tem fundamento na fé e na crença. Exemplo, deuses, espíritos, anjos e demônios. Então, o que eu falei, são seres sobrenaturais, do qual eles não acreditam nessa existência. E o que seria a ética nesta vida humanística? Essa vida secular, ética secular. Os humanistas postulam que os seres humanos são capazes de ser éticos e morais sem religião ou sem a crença em um Deus. Isto não significa, no entanto, supor que os seres humanos são bons por natureza. Pelo contrário, a postura da vida humanística enfatiza a responsabilidade única que a humanidade enfrenta e as consequências éticas das decisões humanas. Todas as nossas ações trazem consequências e somos responsáveis por estas consequências. Então, o ser humano ele se torna responsável pelo outro. Mesmo não tendo uma religiosidade, você vai ser responsável pela pessoa que é igual a você. Então, vamos agora aos nossos conhecimentos. O que é o humanismo? Letra A. Princípio de uma religião que determina o que é certo e errado para o ser humano. Letra B. O que não é natural, fora do comum, o que está além. Letra C, uma religião em que Deus é o próprio homem. Ou letra D, uma filosofia moral que coloca os humanos como os principais, numa escala de importância no centro do mundo. Vou deixar vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, fizeram certinho lá a questão, lá colocaram o enunciado? Vamos lá. O que é humanismo? Letra A, princípio de uma religião que determina o que é certo e errado para o ser humano. Letra B, o que não é natural, fora do comum, o que está além. Letra C, uma religião em que Deus é o próprio homem. Ou letra D, uma filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância no centro do mundo. Qual que vocês responderam, pessoal? É a letra D, uma filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância no centro do mundo. Então não seria a letra A, porque está falando de uma religião, que é certo e errado. E o humanismo não é religião, né? Não é o que não é natural, fora do comum, que está além. Não, ele não está voltado a uma questão além, está voltando a uma questão de realidade própria, natural. Uma religião em que Deus é o próprio homem? Não, eles não acreditam na existência de deuses. Então, seria, de fato, a letra D a resposta correta. A União Internacional Humanística e Ética é a união mundial de mais de 100 entidades humanistas racionalistas. As organizações humanistas seculares são encontradas em todas as partes do mundo. Estima-se que entre 4 a 5 milhões de pessoas no mundo sejam humanistas. Ou seja, existe de 4 a 5 milhões e muito mais, né, de pessoas que não acreditam na existência de Deus e não acreditam, não têm uma religião definida, né? Eles também são considerados, muitos deles são considerados ateus ou agnósticos. Eu mais pra frente explico o que seria isso, tá? O humanismo no Brasil. Muitos brasileiros fazem parte da Organização Humanista Internacional, primeira comunidade humanista a adotar elementos institucionais e semelhantes às organizações americanas e britânicas, onde o trabalho social, a filantropia, o desenvolvimento de projetos sociais e a proximidade com as comunidades são atividades tão importantes quanto o desenvolvimento de estudos filosóficos mais avançados. Trata-se de uma instituição democrática acessível a toda a sociedade. O que seria essa palavra filantropia? Seria instituições que têm uma prática social, né? Que não visam um valor econômico, mas que visam um valor de melhoria do ser humano, né? Então, isso que significa a palavra filantropia. Humanismo secular ou laico. Os humanistas secular também é conhecido por humanismo laico. É um termo que tem sido usado nos últimos 30 anos para descrever uma visão de mundo com os seguintes pilares. Então, você tem alguns pilares, né, alguns princípios que os humanistas levam em consideração. São as determinadas regras que eles seguem. O primeiro deles é o uso da razão, da filosofia, do método científico no lugar da fé e do misticismo. Então, você vai usar a razão no lugar da fé, no lugar da crença, no lugar da religião, né? Compreensão de que os dogmas, ideologias, tradições religiosas, políticas e sociais devem ser discutidas, avaliadas e testadas e não simplesmente aceitas por questões de paixão e fé. Ou seja, você não tem que aceitar tudo para dentro, né? Você tem que saber questionar as tradições religiosas. É o que está realmente colocando aqui, né? Os dogmas, tem que saber questionar essas verdades. Buscar a satisfação do desenvolvimento da criatividade para o indivíduo e para a humanidade em geral. Ou seja, você vai dar à pessoa a criatividade dela poder criar as suas próprias regras, seus próprios princípios e valores morais. Preocupação com a vida real e o compromisso de dotá-la de propósito, através de um melhor conhecimento de quem somos, de nossa história, de nossas conquistas intelectuais e artísticas. Então, vai estudar as concepções históricas que o homem desenvolveu ao longo dos séculos, tá? E a última aqui, buscar por princípios viáveis a conduta ética, tanto individuais quanto sociais e políticas, julgando-se por sua capacidade de melhorar o bem-estar humano e a responsabilidade individual. Então, seria a conduta ética, é saber respeitar a conduta e as ações de cada indivíduo. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Buscar constante pelo melhor entendimento do mundo, levando em consideração o conhecimento acerca da realidade, que pode ser ampliado através de novas experiências, né? Então, vai estudar a realidade da sociedade, a realidade cultural de cada situação, de cada ser humano. O entendimento de que o uso da razão, do exercício da empatia e tolerância levam à construção de um mundo melhor. Então, eles acreditam que a ciência, a razão, a filosofia vão levar à construção de um mundo melhor em relação à religião que até então nós temos, né? Os humanistas seculares ou laicos. Os humanistas seculares seguem uma perspectiva chamada naturalismo, na qual as leis da física, do universo, não são subordinadas a entidades imateriais ou sobrenaturais,
como deuses, demônios ou outros seres espirituais, fora do domínio do universo natural, e vem com um alto grau de desconfiança, eventos sobrenaturais, como milagres, que contradizem as leis da física. Então, eles questionam essas questões de milagres que a religião coloca com relação aos estudos científicos, né? Vamos então aos nossos conhecimentos. Marque V para verdadeiro e F para falso. A IEU, União Mundial das mais de 100 entidades humanistas racionalistas. Segunda alternativa, estima-se que o número de humanistas no mundo seja em torno de 4 a 5 milhões de pessoas. Terceira alternativa, no Brasil não existem humanistas e ateus, pois o país é constituído de muitas religiões, principalmente as cristãs. E a última alternativa, entre os princípios do humanismo estão a conduta ética, respeitar a responsabilidade individual e a melhoria do bem-estar humano. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula. Então, pessoal, vocês responderam lá no caderno, fizeram certinho lá, colocaram o enunciado. Vamos lá, então. Marque V para verdadeiro e F para falso. A IU é a União Mundial de mais de 100 entidades humanistas racionalistas? Segunda alternativa, estima-se que o número de humanistas no mundo seja em torno de 4 a 5 milhões de pessoas? Terceira alternativa, no Brasil não existem humanistas e ateus, pois o país é constituído de muitas religiões, principalmente as cristãs? Ou, última alternativa, entre os princípios do humanismo estão a conduta ética, respeitar a responsabilidade individual e a melhoria do bem-estar humano. Qual que vocês responderam verdadeiro e falso, pessoal? Seria uma falsa e 3 verdadeiras. A IU é a União Mundial de mais de 100 entidades humanistas racionalistas? Verdadeiro. Essa questão está correta, né?
A última, a segunda, estima-se que o número de humanistas no mundo seja em torno de 4 a 5 milhões de pessoas? Como eu falei, é a quantidade que estima-se das pessoas que se consideram humanistas. No Brasil, não existem humanistas e ateus, pois o país é constituído de muitas religiões, principalmente cristãs. Falso. Existem humanistas no Brasil, existem pessoas que não têm, brasileiros que não têm a crença em nenhuma religião ou não têm uma crença em algum Deus. E a última alternativa, entre os princípios do humanismo, estão a conduta ética, respeitar a responsabilidade individual e a melhoria do bem-estar humano. Verdadeiro, é um dos princípios éticos que o humanismo realmente prega. Origem do humanismo secular. O humanismo secular, enquanto um sistema filosófico organizado e relativamente recente, mas os fundamentos podem ser encontrados nos ideais dos filósofos gregos clássicos, que buscam nos próprios seres humanos e não nos deuses a solução dos problemas. Então, vai se buscar a solução no próprio ser humano e não na ideia de divindade, né? Dentro desse contexto aí. História do humanismo secular. Durante a Idade Média, na Europa Ocidental, as filosofias humanistas foram suprimidas pelo poder político da Igreja. Aqueles que ousavam expressar opiniões contrárias aos dogmas religiosos dominantes eram expulsos e banidos da sociedade. Então, ali você excluía, né, essas pessoas que, de fato, não tinham, né, a crença na religiosidade cristã. Né? Então, aqui havia essa situação aí. Tá? Foi apenas no Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, com o desenvolvimento da arte, música, literatura, filosofia e grandes navegações, que a alternativa humanista passou a ser permitida. Valorizou-se mais a razão humana do que o pensamento voltado a Deus. Então, vai se valorizar a ideia do ser humano como o princípio, né, centro do mundo, né, e não mais Deus como centro do mundo. Né? Então, aqui vai o que nós vamos ter dentro da história do humanismo no período do Renascimento. O humanismo secular, durante o Iluminismo, né, uma outra época histórica do século XVIII, com o desenvolvimento da ciência, alguns filósofos começaram a criticar abertamente a autoridade da Igreja e a defender o livre pensamento. Muitas pessoas nesse período deixaram de acreditar em Deus e na religião. Então vai ser o apogeu da ciência, né? O apogeu da política, das revoluções que vão ocorrer, que de fato a religião vai começar a ser deixada de lado. Não? No século XIX, na América do Norte e na Europa Ocidental, foi possível aos cidadãos comuns rejeitar a fé cega, o fanatismo e a superstição, sem o risco de perseguição. A influência da ciência e da tecnologia trouxeram elementos da filosofia humanística até mesmo para igrejas tradicionais cristãs, que começaram a se preocupar mais com as coisas desse mundo, sem descartar a existência de um mundo além. Então, hoje, as religiões elas buscam ainda a ideia transcendente divina, porém, elas também se voltam mais também às concepções éticas de conduta humana, né, de ajudar o próximo. Tem todas essas situações também, tá? Então, vamos ao nosso quiz. A origem do humanismo ocorreu, letra A, na Grécia Antiga, onde as filosofias buscavam nos seres humanos e não nos deuses a solução de problemas. Letra B, na Idade Média, onde a figura de Deus em Jesus Cristo representava o humanismo. Letra C, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, em que as respostas e problemas foram solucionados e as religiões descartadas. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Vou deixar o tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, fizeram certinho, anunciado e a resposta? A origem do humanismo ocorreu, letra A, na Grécia Antiga, onde as filosofias buscavam nos seres humanos e não nos deuses a solução de problemas. Letra B, na Idade Média, onde a figura de Deus e Jesus Cristo representava o humanismo. Letra C, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, em que as respostas e problemas foram solucionados e as religiões descartadas. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Qual que vocês responderam, pessoal? É a letra A, na Grécia Antiga, onde a filosofia buscava nos seres humanos e não nos deuses a solução dos problemas. Então, aquela ideia, né, de que se buscava a ideia do homem e não dos deuses, né? Na Idade Média, onde a figura de Deus e Jesus Cristo representava o humanismo, não, já existia antes, como eu coloquei aqui. Com o desenvolvimento da ciência, tecnologia, em que as respostas aos problemas foram solucionadas e religiões descartadas? Não, porque ainda continuava a existir lá anteriormente, né, essa ideia do humanismo. E não seria também a letra D, todas as alternativas estão corretas. Humanismo na atualidade. Atualmente, os humanistas seculares mantêm um assunto referente à ética e à conduta social. Podemos notar que, ao mesmo tempo, que o humanismo secular é adverso aos sistemas religiosos baseados na fé, ele se dedica ao desenvolvimento do indivíduo e da humanidade, né? Por mais que eles não tenham uma religião definida, eles vão se dedicar bastante à ideia da valorização humana ainda presente nos dias de hoje, né? Então, nesta aula, né, aprendemos que as filosofias seculares, humanistas, procuram ajudar os seres humanos no seu desenvolvimento ético e social, buscando sempre valorizar a dignidade humana. Vimos também que muitos ateus agem desta maneira. Então, eu tinha falado lá no começo, né, sobre a questão do ateísmo, né? Ateísmo, a palavra ateísmo significa sem Deus. Então, são pessoas que não acreditam em Deus, né? Então, eles têm essa concepção de que pode ser que muitos ateístas, muitos ateus, eles não são humanistas, né? Eles são simplesmente ateus. E existem as pessoas que não são nem ateus, né? São pessoas que não têm religião, que não têm uma religião definida, né? Existem aquelas pessoas que não têm religião, mas elas têm uma certa religiosidade, né? Que é a ideia de valorizar um princípio divino, uma força da natureza, né? Uma ideia, digamos, uma filosofia de vida. Então, existem várias outras concepções relacionadas a isso. E também existem os chamados agnósticos, né? São pessoas que acreditam num conhecimento que pode ser provado, ou seja, uma ideia de que a ciência pode provar, de fato, um conhecimento já existente, né? Então, eles acreditam bastante na ideia da ciência, né? A ciência, de fato, é um tipo de pensamento, né, que se desenvolveu a partir desse pensamento humanista, né, e desse pensamento que veio dos próprios ateus. Então, há uma ideia de que o conhecimento científico, né, ele tem essa ideia de que ele confronta a religião. Então, se vem desta situação. Mas nem sempre hoje, né, segundo muitos estudiosos, né, tanto a religião quanto a ciência, elas podem caminhar lado a lado, né, desde que para a ciência não é necessário você ter um Deus presente, né, para ordenar toda a natureza. Mas, né, para a religião, a ciência ela ajuda a entender, né, a concepção, digamos assim, do que de fato, né, Deus precisa da ciência para desenvolver tal situação. Então, de fato, nós temos essa situação aí, tá? Então, eu agradeço a todos por esta aula. Então, voltamos para a próxima. Até mais.